O jardim de Arthur era um lugar de ordem e vida. Os canteiros eram desenhados com linhas suaves, as flores de cada estação se abriam em seu devido tempo, e as folhas das árvores pareciam sempre limpas, como se a própria chuva as lavasse com cuidado. Arthur passava suas manhãs ali, com as mãos na terra, podando um galho seco, arrancando uma erva daninha teimosa, sentindo o ciclo das coisas de perto. Era um lugar visualmente perfeito, mas havia um silêncio nele. Um silêncio que se tornava mais pesado a cada dia. Naquela tarde, uma brisa forte varreu a colina, descendo pelo pomar e entrando no jardim. Ela balançou os galhos do grande carvalho, fez as pétalas das rosas tremerem e levantou um pouco de poeira do caminho de pedras. O movimento estava por toda parte, mas o som era apenas de um sussurro vazio. O vento passava, mas não tinha voz. Pendurado em um galho baixo, um velho carrilhão de vento, presente de muitos anos atrás, balançava sem produzir som algum. Seus tubos de metal estavam corroídos, as linhas que o sustentavam estavam emaranhadas, e o batedor de madeira havia se perdido há muito tempo. Era um objeto mudo, um lembrete da canção que faltava. Arthur parou de trabalhar, as mãos apoiadas no cabo de sua ferramenta. Ele olhou para o movimento silencioso das folhas, para o carrilhão inerte, e sentiu o desequilíbrio. O jardim respirava, mas não cantava. Naquele momento, uma decisão simples e clara se formou em sua mente. Ele não iria apenas consertar o velho carrilhão. Ele iria dar ao vento uma nova voz, uma que fosse inteiramente sua, nascida de suas próprias mãos. Ele criaria um conjunto de sinos de vento, cada um com o seu próprio tom, para que o jardim pudesse finalmente responder à brisa com música. A promessa de uma transformação suave se instalou em seu peito. Este lugar de silêncio se tornaria um lugar de harmonia. Com um objetivo firmado, Arthur deixou suas ferramentas no canteiro e caminhou até o fundo do jardim, onde ficava a sua pequena oficina. Era um abrigo de madeira, com um cheiro constante de serragem, óleo de linhaça e terra seca. A luz do sol entrava por uma janela empoeirada, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. A oficina era seu refúgio, um lugar onde as coisas eram feitas e reparadas. Por dentro, tudo estava em uma ordem que só ele entendia. Ferramentas manuais pendiam em ganchos na parede, cada uma com o seu contorno desenhado a lápis para marcar seu lugar. Havia serras de diferentes tamanhos, martelos com cabos de madeira gastos pelo uso, formões alinhados por tamanho e uma coleção de lixas em uma caixa de metal. Em uma prateleira alta, guardava pedaços de madeira que havia coletado ao longo dos anos. Havia galhos de carvalho polidos pelo tempo, pedaços de cedro com seu aroma suave e até mesmo um pedaço de madeira flutuante que encontrara na praia, sua superfície cinza e lisa, esculpida pela água salgada. Em outra prateleira, caixas de metal continham parafusos, pregos e norcas, todos separados em compartimentos. Arthur abriu uma gaveta pesada e de lá tirou um rolo de fio de nylon forte e translúcido. Em um canto, debaixo da bancada, havia uma caixa de madeira cheia de objetos que poderiam um dia ser úteis. Ele a puxou para o centro da oficina. Dentro, entre outras coisas, havia um conjunto de tubos de cobre de diferentes comprimentos, sobras de um antigo projeto de encanamento. Ele pegou um dos tubos e o segurou entre os dedos. Com a outra mão, deu um leve toque com a unha. Um som baixo e puro vibrou por um instante no ar silencioso da oficina. Era um som promissor. Ele sorriu levemente. Sim, aquilo serviria. Ele esvaziou a caixa,
colocando os tubos de cobre cuidadosamente sobre a bancada de trabalho. Ao lado deles, colocou o pedaço de madeira flutuante. Sua forma orgânica e suave seria a base perfeita para o carrilhão principal. O sol começava a descer e a luz na oficina se tornava mais dourada. O plano já não era apenas uma ideia, mas um conjunto de materiais esperando para serem transformados. A oficina, que estivera quieta por semanas, agora parecia cheia de potencial. A jornada para dar voz ao vento havia começado, não com um grande gesto, mas com a simples ação de colocar a madeira e o metal sobre uma velha bancada de trabalho. A manhã seguinte chegou com uma luz clara e fresca. Arthur acordou cedo, como sempre, mas em vez de ir direto para os canteiros, ele preparou uma caneca de chá e a levou para a oficina. O primeiro passo não seria cortar ou medir, mas preparar o espaço. A ordem era fundamental para um trabalho bem feito. A bancada de trabalho estava coberta com os materiais que ele havia selecionado a noite anterior, mas o resto da oficina precisava de atenção. Uma fina camada de poeira cobria as superfícies e algumas aparas de madeira de um projeto antigo ainda estavam no chão. Ele abriu a porta e a janela da oficina, deixando o ar da manhã circular. A brisa que entrava era fresca e carregava o cheiro da grama úmida. Ele pegou uma vassoura de cerdas macias e começou a varrer o chão de cimento. O som da vassoura era rítmico e constante, um som de limpeza e preparação. Ele não tinha pressa. Cada movimento era deliberado, afastando o pó e o que não era mais necessário. Depois de varrer, ele pegou um pano úmido e limpou a superfície da bancada, contornando cuidadosamente os tubos de cobre e a madeira flutuante. A poeira deu lugar à madeira escura e manchada da bancada, revelando os riscos e marcas de anos de trabalho. Com o espaço limpo, sua atenção se voltou para os materiais. Os tubos de cobre estavam opacos, com algumas manchas esverdeadas de oxidação. Eles continham a promessa de som, mas sua aparência precisava de cuidado. Ele pegou uma vasilha, encheu com água morna e adicionou um pouco de vinagre e sal, uma mistura simples que sua avó lhe ensinara para polir metais. Um a um, ele mergulhou os tubos na solução e os esfregou suavemente com um pano macio. A pátina verde começou a se dissolver, revelando o brilho cônido e rosado do cobre por baixo. Era um processo lento. Ele não usou força, apenas a persistência do movimento circular, observando a transformação gradual do metal. A água na vasilha foi ficando turva, e os tubos, um a um, emergiam limpos e brilhantes. Ele os secou com um pano limpo e os alinhou novamente na bancada, agora refletindo a luz da manhã como pequenos órgãos de um instrumento musical. Em seguida, ele examinou o pedaço de madeira flutuante. Era a peça central, a que daria sustentação a todo o carrilhão. A superfície era lisa em alguns pontos, mas áspera em outros, com pequenas fendas onde a areia e o sal haviam se alojado. Ele pegou uma escova de cerdas firmes e começou a limpá-la, removendo os detritos. Pequenos grãos de areia caíam na bancada. Ele trabalhou a madeira por todos os ângulos, sentindo sua textura sobre os dedos. Não queria mudar sua forma natural, apenas limpá-la e prepará-la para o que viria. A madeira, agora livre da areia, parecia mais sólida, suas curvas e nós mais definidos. Ele a colocou de volta no centro da bancada, a âncora visual e física de seu projeto. Por fim, ele organizou suas ferramentas. Verificou a lâmina da pequena serra de mão, certificando-se de que estava afiada. Alinhou os formões e as brocas de diferentes espessuras. Colocou as lixas em ordem, da mais grossa à mais fina. Cada ferramenta em seu lugar, pronta para ser usada. Não havia nada fora do lugar.
A preparação do espaço e dos materiais era tão importante quanto a construção em si. Era um ato de respeito pelo trabalho que estava por vir. O sol já estava mais alto no céu quando ele terminou. A oficina estava limpa, o ar estava fresco e os materiais, polidos e preparados, esperavam sobre a bancada. Arthur olhou para o conjunto. A madeira cinzenta, o cobre brilhante, o fio translúcido. Eram apenas elementos separados, mas em sua mente ele já podia ver o carrilhão pronto pendurado no carvalho, esperando pelo vento. A base estava pronta. Agora a criação poderia começar. Com os materiais e o espaço preparados, o foco de Arthur se voltou para a madeira. O pedaço de madeira flutuante era bonito em sua forma natural, mas precisava ser moldado para servir a seu propósito. Ele o pegou e o examinou sobre a luz que entrava pela janela. Precisava de uma base plana na parte de cima para pendurá-lo e uma forma arredondada na parte de baixo, para que os tubos pudessem ser distribuídos harmoniosamente. Ele pegou um lápis de carpinteiro e, com traços leves, desenhou um círculo suave na parte mais larga da madeira. Não usou régua nem compasso, apenas o movimento de seu pulso, guiado pelo olho. A linha não era um círculo perfeito, mas seguia as curvas naturais da peça, criando uma forma orgânica. Ele prendeu a madeira firmemente em um torno de bancada, protegendo-a com 2 pequenos blocos de madeira macia, para não deixar marcas. Pegou uma serra de mão fina, de lâmina estreita, ideal para cortes curvos. O primeiro corte foi o mais importante. Ele posicionou a lâmina sobre a linha de lápis, respirou fundo e começou o movimento. O som da serra na madeira era suave e constante. Serragem fina e clara começou a cair no chão. Arthur não tinha pressa. Seus movimentos eram longos e controlados, o corpo balançando levemente no ritmo do corte. Ele seguia a linha de lápis com atenção, parando de vez em quando para soprar a serragem e verificar seu progresso. O cheiro de madeira seca e um leve aroma de sal marinho, preso nas fibras, encheram a oficina. Levou um bom tempo para completar o círculo. Quando o último pedaço se soltou, ele desfez o torno e segurou a peça circular na mão. As bordas estavam ásperas, marcadas pelos dentes da serra, mas a forma estava lá. Era um disco de madeira imperfeito e belo, com a história do mar gravada em sua superfície. O próximo passo era suavizar. Ele pegou uma folha de lixa grossa e a envolveu em um pequeno bloco de madeira. Começou a lixar as bordas cortadas com movimentos firmes e uniformes. A aspereza inicial deu lugar a uma superfície mais lisa. O som da lixa na madeira era como um sussurro contínuo. Depois da lixa grossa, ele passou para uma de grão médio e finalmente para uma bem fina. Ele não lixou apenas as bordas, mas toda a superfície da peça, suavizando as imperfeições sem apagar o caráter da madeira. Os nós, as pequenas fendas e as variações de cor se tornaram mais evidentes e agradáveis ao toque. Ao final do processo, a madeira estava incrivelmente lisa, quase sedosa. Ele a limpou com um pano seco, removendo todo o pó do lixamento. Agora era hora de fazer os furos. Esta era a parte que exigia mais precisão. Ele precisava de um furo central para o batedor e o fio de suspensão, e de uma série de furos ao redor da borda para pendurar os tubos de cobre. Ele pegou uma fita métrica e marcou o centro exato do disco. Depois, com um compasso, desenhou um círculo leve a alguns centímetros da borda. Sobre esse círculo, marcou 6 pontos equidistantes. Seriam 6 tubos de cobre, um número que lhe pareceu equilibrado. Ele pegou uma furadeira manual, uma ferramenta antiga, com uma manivela de madeira. Escolheu uma broca fina, um pouco mais larga do que o diâmetro do fio de nylon. Posicionou a ponta da broca no primeiro ponto marcado e começou a girar a manivela.
A broca mordeu a madeira e pequenas espirais de serragem começaram a subir. Ele aplicou uma pressão suave e constante, garantindo que o furo ficasse reto. Um por um, ele perfurou os 7 furos, 6 na borda e 1 no centro. O trabalho era silencioso, interrompido apenas pelo rangido suave da furadeira. Quando terminou, ele soprou a serragem dos furos e passou o dedo sobre eles, verificando se não havia farpas. Estavam limpos e precisos. A peça de madeira estava quase pronta. O último toque seria protegê-la. Ele não queria usar verniz, que criaria uma camada artificial. Em vez disso, escolheu um óleo natural, uma mistura de linhaça e cera de abelha que ele mesmo preparava. Pegou um pouco do óleo em um pano limpo e começou a aplicá-lo na madeira em movimentos circulares. A madeira seca absorveu o óleo imediatamente e sua cor se aprofundou. O cinza pálido da madeira flutuante deu lugar a um tom quente e rico que realçava cada veio e cada nó. O cheiro do óleo de linhaça se misturou ao da madeira, criando um aroma terroso e agradável. Ele aplicou o óleo em toda a peça, em cima, embaixo e nas bordas. Depois deixou-a sobre um pano limpo na bancada para secar, para que o óleo pudesse penetrar profundamente nas fibras. A base do carrilhão estava pronta. Já não era apenas um pedaço de madeira encontrado na praia. Era uma peça trabalhada com cuidado e intenção, uma âncora pronta para segurar a música. Enquanto a peça de madeira absorvia o óleo, Arthur voltou sua atenção para os tubos de cobre. Eles estavam limpos e brilhantes, mas ainda eram apenas pedaços de cano. Para se tornarem um instrumento musical, precisavam ser cortados nos comprimentos exatos. O som de um tubo não vem de sua beleza, mas de sua medida. Este era o coração do projeto, a afinação. Ele não era um músico treinado, mas entendia a relação fundamental entre tamanho e tom. Tubos mais longos produziriam sons mais graves, tubos mais curtos, sons mais agudos. Ele não buscava uma escala musical perfeita como a de um piano, mas uma harmonia simples e agradável, uma que soasse natural no jardim. Ele decidiu criar uma escala pentatônica, uma escala de 5 notas que é naturalmente harmoniosa e raramente produz dissonância. Isso significava que ele precisaria de 5 tubos de comprimentos diferentes para o carrilhão principal. O 6º tubo seria usado para um projeto futuro. Ele pegou o tubo de cobre mais longo e o prendeu cuidadosamente em um torno com protetores de borracha para não arranhá-lo. Com uma tita métrica, mediu o que seria a nota mais grave do seu carrilhão. Marcou a medida com um riscador de metal, criando uma linha fina e precisa no cobre. Pegou um pequeno arco de serra com uma lâmina fina para metal. O corte precisava ser perfeitamente reto para que o som vibrasse de maneira limpa. Ele posicionou a lâmina na marca e começou a serrar. O som era agudo e metálico, muito diferente do som da serra na madeira. Pequenas aparas de cobre caíam na bancada. Ele trabalhou devagar, mantendo a serra firme e o corte perpendicular ao tubo. Quando a peça se soltou, ele a pegou. A borda cortada estava afiada e áspera. Ele usou uma lima de metal para suavizá-la, primeiro por fora, depois por dentro, removendo todas as berrabas. O processo era metódico: cortar, limar, verificar. Com o primeiro tubo pronto, ele o suspendeu por um pedaço de fio e o tocou levemente com um pequeno martelo de madeira. Um som grave e ressonante encheu a oficina. Uma nota longa e profunda que pareceu vibrar no ar por vários segundos. Era um bom começo. Agora ele precisava criar as outras notas em relação a essa primeira. Ele não usou afinadores eletrônicos ou fórmulas matemáticas complexas. Em vez disso, confiou em seu ouvido e em sua intuição. Pegou o segundo tubo, marcou um comprimento um pouco menor que o primeiro e o cortou. Limou as bordas com o mesmo cuidado e o suspendeu ao lado do primeiro. Tocou o primeiro tubo, ouviu sua nota grave e, em seguida, tocou o segundo.
A nova nota era mais alta, clara. Juntas, elas formavam um intervalo agradável. Ele continuou esse processo para os outros 3 tubos. Cada um era um pouco mais curto que o anterior. A cada corte, ele repetia o ritual: medir, marcar, serrar, limar e, finalmente, testar o som ao lado dos outros. A oficina se encheu de sons metálicos e puros. Era um trabalho de escuta atenta. Ele não estava impondo uma melodia, mas descobrindo as notas que os tubos queriam cantar. O 5º e último tubo era o mais curto. Depois de cortá-lo e lixá-lo, ele o suspendeu com os outros 4. Agora tinha um conjunto de 5 tubos de cobre polido, cada um com um comprimento ligeiramente diferente, pendurados em uma fileira. Ele pegou o martelo de madeira e suavemente tocou os tubos em sequência, do mais longo ao mais curto. Uma escala de 5 notas flutuou na oficina, simples, clara e harmoniosa. O som era calmante. Ele tocou de novo, desta vez em uma ordem aleatória. Não importava a combinação. As notas sempre soavam bem juntas. Ele havia encontrado a harmonia que procurava. O último passo para preparar os tubos era fazer os furos para o fio de suspensão. Usando a furadeira manual com uma broca ainda mais fina, ele perfurou 2 pequenos furos opostos perto da extremidade superior de cada tubo. Era um trabalho delicado, pois o cobre era mais duro que a madeira. Ele aplicou uma gota de óleo na ponta da broca para facilitar o corte e girou a manivela devagar, sentindo a broca morder o metal. Depois de perfurar, ele usou uma ferramenta para alisar as bordas dos pequenos furos para que não cortassem o fio de nylon com o tempo. Ao fim da tarde, os 5 tubos estavam prontos. Eles jaziam na bancada, afinados e perfurados, ao lado da base de madeira que agora estava seca ao toque, seu acabamento a óleo com um brilho suave. As partes do carrilhão estavam completas. O próximo passo seria uni-las. O sol da manhã seguinte encontrou Arthur na oficina, pronto para a etapa final da construção, a montagem. Todas as peças estavam prontas, dispostas em ordem sobre a bancada. A base de madeira, os 5 tubos de cobre afinados, o rolo de fio de nylon e algumas peças menores que ele havia preparado, um pequeno disco de madeira para servir de batedor e uma fina lâmina de cobre em forma de folha para ser a vela de vento, a parte que capturaria a brisa. Unir essas partes era como tecer, exigia paciência e nós firmes. Ele começou cortando 6 longos pedaços de fio de nylon do rolo, 5 para os tubos e 1 para a suspensão central. Ele passou a chama de um isqueiro rapidamente nas pontas de cada fio para derretê-las levemente, evitando que desfiassem. O primeiro passo foi passar o fio pelos tubos. Ele pegou o tubo mais longo, passou um fio pelos 2 furos na parte superior e deu um nó duplo e firme por dentro, de modo que o tubo ficasse pendurado em um laço. Repetiu o processo para os outros 4 tubos, certificando-se que os nós estavam seguros e do mesmo tamanho. Agora ele precisava prender os tubos na base de madeira. Ele pegou o disco de madeira flutuante e o colocou sobre 2 blocos para que ficasse elevado da bancada. Pegou o fio do primeiro tubo e passou as 2 pontas por um dos furos na borda da madeira, de baixo para cima. A parte mais delicada era ajustar a altura. Todos os tubos precisavam ficar pendurados no mesmo nível para que o batedor central pudesse tocá-los uniformemente. Ele usou uma régua para medir a distância entre a base de madeira e o topo do tubo, ajustando o fio até atingir a altura desejada. Uma vez satisfeito, ele deu um nó forte e seguro na parte de cima da base, cortando o excesso de fio. Ele repetiu esse processo meticuloso para cada um dos 5 tubos, passando os fios pelos furos correspondentes,
e ajustando a altura de cada um com a régua. Era um trabalho lento, que exigia mãos firmes e concentração. Aos poucos, o carrilhão começou a tomar forma. Os tubos de cobre pendiam da base de madeira, alinhados em um círculo. Seu brilho quente contrastava com a madeira escura. Com os tubos no lugar, ele se concentrou no mecanismo central. O batedor, o pequeno disco de madeira, precisava ficar posicionado exatamente no meio dos tubos, na altura certa para atingir o ponto de maior ressonância de cada um. Ele pegou o sexto pedaço de fio de nylon e o passou pelo furo central da base de madeira. Na ponta inferior, amarrou o batedor, ajustando sua altura várias vezes até que ficasse perfeitamente alinhado com o meio dos tubos. Na ponta superior do mesmo fio, ele criou um laço para pendurar o carrilhão inteiro. Por fim, faltava a vela de vento. Era ela que daria vida ao instrumento. Ele havia cortado uma fina folha de cobre no formato de uma folha de carvalho. Fez um pequeno furo na base da folha e a amarrou na extremidade inferior do fio que segurava o batedor. A vela de vento pendia alguns centímetros abaixo dos tubos. Seu peso era o suficiente para manter o fio esticado, e sua superfície era grande o suficiente para ser movida pela brisa mais suave. O carrilhão estava montado. Arthur o segurou pelo laço de suspensão, levantando-o da bancada. As peças se acomodaram sobre seu próprio peso. Os tubos de cobre pendiam em silêncio, a vela de vento imóvel. Era um objeto de equilíbrio e potencial. Ele o moveu levemente com a mão e o batedor de madeira tocou suavemente um dos tubos. Uma nota clara e pura ressoou na oficina. Ele o moveu novamente e uma segunda nota se juntou à primeira, criando um acorde simples. O som era exatamente como ele havia imaginado, calmo, ressonante e limpo. Ele não o balançou com força, apenas o suficiente para ouvir a voz que ele havia criado. Ele ficou ali por um momento, segurando o carrilhão, sentindo seu peso e observando a luz refletida no cobre. Cada parte havia sido feita com cuidado, desde a escolha da madeira até o último nó. Era mais do que um objeto. Era o resultado de dias de trabalho focado e silencioso. Ele o pendurou em um gancho no teto da oficina, onde ficaria seguro até que ele o levasse para o jardim. Ali, pendurado no centro da sala, o carrilhão balançava muito lentamente, uma promessa de música esperando pelo vento. O primeiro carrilhão estava pronto, pendurado no centro da oficina, uma peça de cobre e madeira que capturava a luz da tarde. Arthur o observou por um longo tempo. Era bonito, e o som era profundo e calmante. Mas o jardim era grande. Um único carrilhão seria como uma única voz em um coro silencioso. A brisa soprava de maneiras diferentes em cada canto do jardim. Perto do muro de pedra, ela era mais forte e direta. Perto dos canteiros de flores baixas, era apenas um sussurro. Cada lugar merecia sua própria canção. A ideia de criar uma harmonia, não apenas dentro de um carrilhão, mas em todo o jardim, começou a se formar. Ele decidiu que faria mais 2, menores e com materiais diferentes para criar uma variedade de texturas sonoras. Ele voltou para sua caixa de materiais guardados. Lá, encontrou um conjunto de finos tubos de alumínio, sobras de uma antiga antena de rádio. Eram leves e prateados. Ao lado, havia alguns talos de bambus secos que ele guardara da poda de primavera. Eram ocos e de um amarelo pálido. Cada um desses materiais ofereceria um som completamente diferente do cobre. Ele começou com o bambu. O som do bambu seria mais orgânico, mais percussivo e suave. Ele selecionou 4 talos de espessuras semelhantes. O processo era parecido com o do cobre, mas os materiais pediam um toque diferente. Em vez de uma serra para metal, ele usou uma serra de dentes finos para madeira. O bambu era mais fácil de cortar, mas também mais propenso a rachar,
Então ele trabalhou com mais delicadeza. Ele cortou 4 comprimentos diferentes, criando uma escala simples. Em vez de lixar as pontas com uma lima de metal, ele usou uma lixa fina, suavizando as fibras sem danificar a estrutura do bambu. Para a base, ele escolheu um pequeno disco de madeira de cedro, cujo aroma doce preenchia o ar quando ele o lixava. O som do carrilhão de bambu, quando ele o testou, era exatamente como esperava: oco, amadeirado e gentil. Era como o som de galhos secos batendo suavemente uns nos outros em uma floresta. Era um som terrestre, menos etéreo que o do cobre. Em seguida, ele se dedicou aos tubos de alumínio. Estes eram muito mais finos e leves que os de cobre. O som seria mais alto, mais agudo e mais brilhante. Ele cortou 6 tubos, criando uma escala mais longa e complexa. O alumínio era macio e fácil de cortar e limar. O som de cada tubo era como um pequeno sino, um tilintar claro e vívido. Para a base deste carrilhão, ele usou um pedaço de acrílico transparente que encontrara, pensando que sua leveza visual combinaria com o som brilhante dos tubos. Ele o cortou em forma de estrela e poliu as bordas até ficarem lisas. Montar o carrilhão de alumínio foi um trabalho de precisão ainda maior, pois os fios finos e os tubos leves se emaranhavam facilmente. Ele trabalhou com a paciência de um relojoeiro, amarrando cada pequeno tubo em seu lugar. O batedor era uma pequena esfera de vidro, e a vela de vento um pedaço de metal polido que girava facilmente. Quando o terminou, seu som era como o de gotas de chuva caindo em uma superfície de metal, uma melodia cintilante.
Chegou o momento de levar os carrilhões para o seu lugar. Arthur escolheu o final da tarde, quando a luz do sol é mais suave e o vento costuma despertar de sua calmaria do meio-dia. Ele pegou o grande carrilhão de cobre primeiro, segurando-o com cuidado para que os tubos não batessem uns nos outros. Saiu da oficina e caminhou pelo jardim. O ar estava quase parado, e o silêncio que ele conhecia tão bem parecia ainda mais profundo em antecipação. Ele já sabia onde cada carrilhão pertenceria. O de cobre, com seu som profundo e solene, ficaria no lugar mais nobre do jardim, pendurado em um galho forte e baixo do velho carvalho que ficava no centro do jardim. A árvore era o coração do jardim, e o carrilhão seria sua voz. Ele pegou uma pequena escada de madeira e a apoiou no tronco do carvalho. Subiu os degraus, encontrou o galho perfeito e passou o laço de nylon por cima dele, dando um nó seguro. Ele desceu e ajustou a altura, deixando o carrilhão pendurado livremente, com espaço para balançar. Os tubos de cobre brilhavam com a luz dourada do sol filtrada pelas folhas. Em seguida, ele voltou à oficina para buscar o carrilhão de bambu. Este, com seu som natural e discreto, pertenceria a um lugar mais íntimo. Ele o levou para um caminho estreito que serpenteava por entre um canteiro de samambaias e hostas. Ali, ele o pendurou no galho de um pequeno bordo japonês, cujas folhas vermelhas criavam um belo contraste com o amarelo pálido do bambu. O carrilhão ficou escondido entre a folhagem, não como uma peça central, mas como um segredo a ser descoberto. Seu som não dominaria o espaço, apenas o preencheria suavemente para quem passasse por perto. Por fim, ele pegou o carrilhão de alumínio, o mais leve dos três. Seu lugar seria perto da casa, na varanda dos fundos, onde Arthur costumava se sentar para ler. Ele o pendurou em um gancho no beiral do telhado, onde pegaria as brisas mais sutis, aquelas que mal se sentiam na pele. Sua música seria um companheiro constante e gentil, um som de boas-vindas ao entrar e sair da casa. Com os 3 carrilhões instalados, Arthur guardou a escada e caminhou até um simples banco de madeira que ficava de frente para o carvalho. Ele se sentou e esperou. Por um longo minuto, nada aconteceu. O jardim permaneceu em silêncio. As folhas estavam imóveis, as velas de vento pendiam inertes. Ele não sentiu impaciência, apenas observou e esperou, como um jardineiro espera a chuva. Então aconteceu. Uma leve aragem desceu da colina. Ele a sentiu primeiro em seu rosto, um toque fresco. A primeira a responder foi a vela de vento do carrilhão de alumínio na varanda. Um tilintar agudo e cristalino, como sinos de gelo, soou à distância. Poucos segundos depois, a brisa alcançou o caminho das samambaias. O carrilhão de bambu se moveu e um som oco e amadeirado, como uma percussão suave, se juntou à melodia. O som era discreto, apenas se misturando ao farfalhar das folhas. Arthur manteve os olhos no grande carrilhão de cobre pendurado no carvalho. Ele ainda estava imóvel. A brisa parecia passar ao seu redor sem tocá-lo. Então, um pulso de vento mais forte varreu o centro do jardim. A vela de cobre em forma de folha girou. O batedor de madeira balançou e tocou o primeiro tubo. Uma nota grave, profunda e ressonante encheu o ar. Era um som que parecia vir do próprio chão, da própria árvore. Em seguida, o batedor tocou outro tubo, e depois outro. Uma melodia lenta e majestosa flutuou pelo jardim, as notas de cobre se sustentando no ar por um longo tempo. Por um momento, os 3 carrilhões cantaram juntos. O tilintar agudo do alumínio, a percussão suave do bambu e os tons profundos do cobre. Eles não tocavam a mesma música, mas suas vozes se entrelaçavam, criando uma harmonia complexa e sempre mutável. Era a canção do vento, interpretada por 3 instrumentos diferentes.
Arthur fechou os olhos. O silêncio havia sido quebrado. O jardim não estava mais mudo. Ele estava vivo com som. Um som que não era imposto, mas sim liberado pelo movimento natural do ar. Ele não havia criado a música, apenas os instrumentos. O músico era o vento. O sol continuou sua descida lenta em direção ao horizonte. O céu se tingiu de laranja e rosa, e as sombras no jardim se alongaram, tornando-se suaves e azuis. Arthur permaneceu sentado no banco sem se mover. Ele não estava mais focado no trabalho que havia feito, mas simplesmente presente no resultado. O vento não soprava de forma constante. Havia momentos de calmaria, seguidos por pulsos de brisa, e a música dos carrilhões seguia esse ritmo natural. Havia pausas, momentos de silêncio que tornavam o som seguinte ainda mais especial. Uma única nota alta do carrilhão de alumínio podia soar sozinha, clara e solitária. Depois, um acorde suave do bambu, como uma resposta sussurrada. E de vez em quando um vento mais forte passava, o carrilhão de cobre cantava sua melodia grave e profunda, como a voz sábia do velho carvalho. Os pássaros noturnos começaram a cantar, suas melodias se misturando aos sons metálicos e amadeirados. Um grilo começou seu canto rítmico perto do caminho de pedras. Os sons do jardim não estavam mais separados. Eles se tornaram parte de uma única tapeçaria sonora. Os carrilhões não eram uma interrupção, mas uma adição, uma nova camada de textura na vida do jardim. Arthur observou uma abelha solitária zumbindo ao redor das últimas flores do dia. Por um momento, o zumbido da abelha, o canto de um pássaro e uma nota ressonante do cobre soaram ao mesmo tempo. Era uma harmonia que ele nunca poderia ter planejado. A luz do dia se foi quase completamente, e o primeiro brilho das estrelas apareceu no céu escuro. A lua, quase cheia, começou a subir por trás da colina, banhando o jardim em uma luz prateada e pálida. A luz da lua refletia nos tubos de cobre e alumínio, que brilhavam suavemente na escuridão, como se contivessem sua própria luz. O ar ficou mais frio. A brisa se tornou mais suave, mais esporádica. Os carrilhões cantavam com menos frequência agora. Havia longos períodos de silêncio, preenchidos apenas pelos sons da noite. Mas o silêncio era diferente. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio de pausa, de expectativa. Era o silêncio entre as notas. Arthur sentiu o frescor da noite e puxou o casaco um pouco mais para perto. Ele não sentia a necessidade de ir para dentro. Estar ali, naquele jardim que agora respirava som, era tudo o que importava. Ele pensou no caminho que havia percorrido, desde o momento em que notou o silêncio até agora. Foram dias de trabalho simples e focado. Limpar, cortar, lixar, amarrar. Ações concretas, uma após a outra. E o resultado era isso, uma presença sonora que transformava completamente o espaço. Ele não havia aprendido a controlar o vento, mas a ouvi-lo. Ele havia dado ao vento uma maneira de se expressar, de tornar sua passagem visível e audível. Finalmente ele se levantou. Seus movimentos eram lentos. Ele caminhou pela grama úmida de orvalho, passando pelo carvalho. O grande carrilhão de cobre estava imóvel, sua vela de vento prateada pela luz da lua. Ele não o tocou. Deixou-o em paz, esperando pela próxima brisa. Ele foi até a varanda e entrou na casa. Deixou a porta aberta por um momento, e o som fraco de um único tilindar do carrilhão de alumínio entrou na casa. Era um som de boa noite. Ele fechou a porta. O jardim ficou sozinho sob a lua, respirando em seu próprio ritmo. A música estava lá, mesmo quando não era ouvida.
Era uma parte permanente do lugar agora, tecida na dança das folhas, na passagem do ar, na vida silenciosa das plantas. O jardim havia encontrado sua voz, e Arthur, o jardineiro, havia encontrado uma nova maneira de ouvir.